A gente conhece muita gente desse tipo. Aquela pessoa que está sempre disponível. Que quando alguém precisa de ajuda, é ela quem aparece. Quando alguém tem um problema para resolver, ela vai lá e resolve. Quando alguém está mal, ela para tudo e vai lá ajudar. É o tipo de pessoa que parece que carrega o mundo nas costas. Mas ela faz isso com vontade, porque ela genuinamente quer ajudar o outro. Só que aí chega um dia que essa pessoa que ajuda todo mundo é quem precisa. Um dia em que ela é que está no fundo do poço, precisando que alguém faça por ela o que ela sempre fez pelos outros. E aí? Nessa hora, cadê todo mundo? Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. E provavelmente você também já viu, ou pior, já viveu isso na pele. Porque não é só a solidão, é uma sensação de que você foi injustiçado, de que todo mundo que te cerca é ingrato, de que você deu tudo de si e não recebeu nada em troca. Mas foi parando para pensar sobre isso que eu cheguei num ponto que eu não esperava. Tem uma frase de Jesus que a maioria das pessoas conhece, mas eu acho que a gente raramente para entender de verdade o que ela quer dizer. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e me siga. A sua cruz. Ele não diz a sua e a do vizinho, não diz a sua e de quem mais estiver ao seu lado. Ele diz a sua. E olha, independentemente de qual seja a sua religião, eu não estou falando aqui no sentido doutrinário. Eu estou falando de uma sabedoria que está nessa frase, que vai muito além de qualquer crença específica, porque Jesus não disse, pegue a sua cruz e a de mais quem puder carregar e me siga. Ele foi específico. Ele disse a sua. Né? E eu fico pensando, o que será que ele quis dizer com isso? Né? Por que a escolha dessas palavras? E eu acho que ele estava falando de algo que vai muito além do sacrifício. Ele estava falando da nossa responsabilidade individual com a nossa jornada. De que cada pessoa tem um caminho, um peso a carregar nesse caminho, uma jornada que é só dela e que ninguém mais pode nem deve carregar esse peso no lugar dela. Não porque isso seja indiferença, mas porque carregar o peso de alguém no lugar dela é como se você tirasse a única coisa que vai de fato transformar ela em algo que ela precisa se tornar. Né? O esforço que ela tem que fazer nessa jornada de transformação. Só que a gente acaba confundindo isso. A gente confunde ajudar com carregar. E essas são coisas completamente diferentes. Pensa numa pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta. Você pode segurar o banco enquanto ela pega o equilíbrio. Você pode correr do lado dela, dar segurança. Isso é ajudar. Mas se você tira ela da bicicleta, sobe no lugar dela e pedala por ela, ela nunca vai aprender a pedalar. Tá conseguindo me entender? Com isso, talvez você acredite que está evitando que ela vá cair em algum momento no caminho. Mas você também está privando ela de saber o que é encontrar o próprio equilíbrio. Consegue entender? E vai além disso, você pedalando a bicicleta no lugar de outra pessoa, agora você está carregando uma responsabilidade que não era para ser sua. Enquanto você carrega o peso dela, quem é que está olhando para o seu fardo? Quem é que está olhando para as suas responsabilidades? Está conseguindo compreender? É mais ou menos isso que acontece com as pessoas que a gente falou lá no começo. Elas não estão só ajudando o outro, elas estão carregando cruzes que já têm seus donos. E aí entra uma coisa que eu fui entender, só quando eu fui estudar sobre a psicologia. Existe um padrão de comportamento que os psicólogos chamam de codependência, que é quando a necessidade de ajudar o outro se torna algo tão central para a sua identidade que você só se sente bem quando está sendo útil para alguém.
que quando não tem ninguém precisando de você, você entra numa espécie de crise. Você se sente ansioso, inquieto, sem saber o que fazer consigo mesmo. Porque, no fundo, você não aprendeu a lidar com as suas próprias necessidades. Você criou um caminho na sua cabeça onde você foge das próprias necessidades enquanto se preocupa com os problemas dos outros. Na realidade, pensando melhor, não é nem que as pessoas são altruístas demais, às vezes é o contrário. Às vezes, ajudar o outro é uma forma que elas encontraram de não ter que olhar para dentro delas mesmas, de não ter que sentar e observar a própria dor, porque é muito mais fácil resolver o problema do outro do que encarar o seu mesmo. E aí, quando essa pessoa finalmente precisa de ajuda, ela não sabe nem como pedir. Ela nunca treinou isso. Ela só treinou o lado de se doar para o outro. O lado de receber ficou completamente esquecido para ela. E aí ela espera que as pessoas percebam por si mesmas e talvez, sei lá, adivinhem que ela está necessitada e retribuam de alguma forma todo o esforço que ela fez. E no final das contas se sente arrasada quando isso não acontece. Né? Só que tem um outro lado dessa história também. As pessoas ao seu redor, elas se acostumaram com o seu jeito. Elas aprenderam, né, que você é quem sempre resolve, que não precisam se preocupar, que você dá conta. E aí, quando a situação inverte, talvez elas genuinamente nem saibam como agir. Talvez não seja nem necessariamente por maldade, é que o personagem que você criou na cabeça do outro não deixou espaço, né, para ninguém exercitar o cuidado com esse personagem. É como se você criasse um sistema na cabeça dos outros onde você é sempre o cuidador. E aí se surpreende quando esse sistema funciona exatamente como você programou. Você cuida e os outros se sentem cuidados, né? E aí a frase que Jesus disse começa a ter um significado diferente para mim. Quando ele diz, cada um tome a sua cruz, ele não está dizendo no sentido da indiferença, ele não está dizendo para a gente virar as costas para quem está sofrendo. Ele, na verdade, está dizendo uma coisa muito simples. Ele diz que existe uma cruz que é sua. E ela possui o peso que cabe a você mesmo carregar. Você pode e vai caminhar ao lado de algumas pessoas. Você pode ajudar essas pessoas a se levantarem quando elas caírem. Você pode mostrar a direção. Você pode dar uma mão, estar presente. Mas a cruz dela, o peso dela, a jornada, o esforço de cada passo, isso é dela. Quando você tira esse peso das mãos dela, achando que está ajudando, na realidade você está roubando a chance dela se fortalecer. Ela nunca vai desenvolver o aspecto da vida que só se desenvolveria enquanto ela estivesse carregando aquele peso. Tem uma ideia nos escritos do imperador romano Marco Aurélio que fala exatamente sobre isso. O livro se chama Meditações. Ele era praticante dos princípios estoicos e os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle, que é a separação entre o que depende de você e o que não depende de você. O que está dentro do seu círculo de influência e o que está fora. E a paz, para eles, vinha de uma coisa só: focar no que é seu. A vida do outro não está no seu círculo. As escolhas do outro não estão no seu círculo. A dor do outro não está no seu círculo. Por mais que doa observar alguém em sofrimento. É mais ou menos isso que acontece quando você, ao invés de apoiar a bicicleta do outro, passa a pedalar por ele. Pode até ser que ele nunca caia, mas também nunca vai poder aprender a se equilibrar sozinho. Consegue entender?
Mas, voltando para aquela frase de Jesus, cada um tome para si a sua cruz. Quando você aprende a carregar só a sua, você fica mais forte, você chega mais longe e, paradoxalmente, você se torna uma presença muito mais real na vida das pessoas ao seu redor. Não é porque você carrega o peso para elas, mas porque você está lá inteiro, com mais energia, com mais clareza mental, mas com a sua própria jornada resolvida o suficiente para você poder estar presente de verdade quando de fato fizer sentido. A gente vive num mundo que romantiza o sacrifício, que aplaude quem se anula pelo outro, que chama de egoísmo qualquer coisa que pareça cuidado consigo mesmo. Mas sabe o que eu penso que pode ser egoísmo de verdade? Acreditar que você tem condições de carregar o peso que não é teu. Achar que você é indispensável ao ponto de sacrificar a sua própria jornada pela jornada de outra pessoa, sem que ninguém tenha pedido isso. Mas eu quero deixar aqui uma coisa clara antes de terminar. Eu espero que você entenda que tudo isso que eu estou falando não é um convite ao individualismo frio, não é uma licença para você fechar a porta e dizer cada um que se vire com os seus próprios problemas. Não é isso. É mais como se você precisasse entender a diferença entre estar presente e viver pelo outro, entre acompanhar alguém em uma caminhada e carregar ela nas costas durante o trajeto, entre ser solidário com alguém que esteja necessitado e se tornar responsável pelo destino de outra pessoa. Solidariedade é você estar ao lado, é você oferecer a mão quando alguém tropeça, é você compartilhar o que você tem sobrando quando o outro não tem nada. Mas carregar a cruz do outro, assumir como sua a dor que não é sua, ou o problema que não é seu, isso não é solidariedade. Isso já passa a ser uma confusão de identidade. É você perdendo o fio de quem você é de verdade e o que veio fazer aqui enquanto tenta ser tudo que todo mundo está precisando. No final das contas, quando você se perde dessa forma, você, além de não conseguir ajudar ninguém de verdade, você deixa de ajudar a si mesmo. Porque quem mais precisa da sua ajuda é você. Então a pergunta que fica é essa: hoje, você está carregando a sua cruz ou você está carregando a cruz de todo mundo que te cerca e esquecendo da sua? Porque a sua só você pode carregar. E talvez seja exatamente aí que começa o trabalho mais importante da sua vida. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por hoje era isso. Não esquece de curtir e se inscrever para não perder o próximo vídeo.